Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos conceda a sua paz. E aqui mais uma vez nos encontramos diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro para estudarmos aqui o livro Obras Póstumas, e o programa é Luz na Penumbra, e eu me chamo Henrique Parente. Nós, na semana passada, iniciamos o 6º parágrafo falando a respeito dos médiuns. Iremos até o item 35, que vamos repetir aqui para dar sequência, para facilitar o nosso entendimento a respeito desse tema que envolve a história da humanidade. A mediunidade sempre fez parte do escopo da vida humana, das relações que os homens possuem e têm, e sempre tiveram com o plano espiritual, que é o plano natural de todos nós. É de lá que nós viemos e para lá nós voltaremos. Não é uma questão de escolha, nem de possibilidade, e talvez nem digamos probabilidade, mas de certeza. Então, estabelecer um caminho, um contato, um canal de comunicação com o plano espiritual sempre existiu. Nós já passamos aqui por outros assuntos, falando a respeito de sonhos, que o espírito ascende aí ao estado não onírico, com certeza que eu ia dizer, mas o estado do sono, e para nós, através dos sonhos, estabelecemos o contato com o plano espiritual. E até os espíritos superiores é uma porta assim fabulosa de contato para eles, com a vida superior, porque eles fazem parte de uma vida diferente da nossa, passaram por tudo que nós estamos passando, mas alcançaram um estado de vida diferente, em termos de qualidade, de relações e tudo mais, que a gente não consegue ainda compreender, mas que todos alcançaremos um dia. E o sono para eles é uma porta, uma janela fabulosa de contato com esse plano que faz parte mais diretamente da vida deles. Então, estamos aqui falando a respeito desse corpo de fenômenos vinculados à vida do homem encarnado e também do homem desencarnado. Nessa parte aqui do livro, Obras Póstumas, estamos aí trabalhando um pouquinho essas questões. E o item 35, voltando a ele para dar seguimento, diz o seguinte: as relações entre médiuns e espíritos estabelecem-se por meio dos seus perispíritos. Então, o perispírito é esse elemento fundamental de importância para o nosso conhecimento, para que a gente entenda como acontece a relação, porque o perispírito ele tem uma composição que ele se aproxima da vida material e também se aproxima da vida espiritual. Ele é um intermediário entre o espírito e entre o corpo. Então precisa ter aí essa ponte de união entre essas duas circunstâncias. E o perispírito, ele vai variar de acordo com o mundo em que houver vida, Então, nos mundos superiores, existe o perispírito, mas ele é diferente dos daqui da Terra. Então, o espírito vai compor o seu perispírito de acordo com o grau de evolução, estrutura de energias do planeta em que ele está vivendo. Mas sempre vai existir um perispírito vinculado ao espírito para que ele tenha essa experiência mais física ou fisiológica também falando. Nos mundos, ou pelo menos na vida exclusivamente espiritual, quando chegarmos nesse estado, aí é uma outra situação e lá nós vamos aprender como a coisa funciona. Mas mesmo o espírito que vive nessas condições, quando eles vêm a mundos como o nosso, alguns às vezes mais inferiores, ou outros menos inferiores, mas
todas as vezes ele vai compor a sua estrutura para a relação nesses orbes do que existe em termos de moléculas de energia vinculadas a esse planeta, a este orbe. Isso tudo só para a gente não ficar muito perdido, né? Para poder fazer sentido para nós as coisas que estamos lendo aqui e refletindo a respeito. Então, os médiuns, né? A relação entre os médiuns e espíritos estabelecem-se por meio dos seus perispíritos. A facilidade dessas relações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Isso é fundamental, é importante a gente entender. Que para que haja realmente uma comunicação consciente do que está acontecendo, é preciso que haja afinidade entre os dois fluidos, ou seja, o fluido do espírito encarnado, ou seja, do médium, e o fluido do espírito desencarnado. Havendo afinidade, estabelece-se um canal de comunicação. Se não houver afinidade, isso não vai acontecer, ou não de uma maneira tão fácil com todos os espíritos, como a gente vai ver já já. Há médiuns que não se comunicam senão com certos espíritos, ou com certas categorias de espíritos, ao passo que há outros que não fazem senão por transmissão do pensamento, sem quaisquer manifestações exteriores. Então, dependendo do nível de afinidade entre o médium e o espírito, isso vai definir o tipo de relação no campo da comunicação entre os dois. Então, às vezes, há uma afinidade tão grande que o espírito ele vai agir através do médium como se fosse ele próprio. E o médium vai gesticular, falar, até com a voz muito parecida do espírito desencarnado. Isso é muito interessante. Mas existem casos em que isso não acontece desta maneira. Então, pode haver apenas uma comunicação no campo mais mental do que eles falam aqui, né? Sem quaisquer manifestações exteriores. Ou seja, o que vai influenciar o médium é apenas o pensamento do espírito e ele vai transmitir esse pensamento. Em outros casos, a manifestação é mais positiva, mais completa, né? E entrando aqui no item 36, que seria o do dia de hoje, para iniciarmos, ou melhor falando, né, continuarmos essa conversa, e diz o seguinte: pela assimilação dos fluidos perispirituais, o espírito se identifica, por assim dizer, com a pessoa sobre a qual quer influir e não somente lhe transmite os pensamentos, como pode exercer sobre ela uma ação física, fazê-la proceder e falar como lhe aprouver, fazê-la dizer o que lhe parecer, servir-se, em uma palavra, dos órgãos dela como se próprios fossem. Enfim, pode paralisar-lhe a ação espiritual e dominar-lhe o livre-arbítrio. Os bons espíritos servem-se dessa influência para o bem, os maus para o mal. E aí a gente tem circunstâncias muito curiosas em relação ao nível, como falava há pouco, de integração, de comunicação entre dois espíritos, só que um está desencarnado e o outro encarnado. Então, quando acontece isso de maneira plena, pois essa é a intenção, né? Ou seja, um estado de identificação, o espírito, quanto mais profundo essa identificação, o espírito pode influenciar e não somente transmitir pensamentos, como diz o texto. Ele vai falar como desejar, fazer o médium dizer o que ele quiser, vai servir-se do corpo, né, desse médium de uma maneira muito mais profunda, vai utilizar toda a estrutura corporal do médium como se fosse a dele, ou seja, do espírito. Então a comunicação fica bastante fiel ao que a pessoa era quando viva. Agora, é interessante essa última circunstância aqui proposta, dizendo que
que os bons servem-se dessa relação de afinidade e de identificação para fazer o bem, mas os espíritos maus utilizam para fazer o mal. Isso indica para a gente que não só os bons espíritos se aproximam e se utilizam dos médiuns, mas também os maus espíritos. Uma outra coisa é a gente julgar como isso é possível, como acontece, etc e tal, e por que acontece, porque Deus permite, e assim por diante. Isso aí é uma outra questão onde a gente, né, discutiria de uma maneira mais reflexiva e num outro momento. Não é essa bem a questão aqui em que a gente está aqui propondo, né, ou mesmo falando a respeito desse corpo fenomenológico, no sentido, né, da manifestação. Então, para a gente entender, como se fosse mais tecnicamente, entender um pouco mais do processo. Então, é interessantíssimo, né, essa questão proposta aqui por Kardec nesse item 36. E muita gente até passa a ter muito receio, medo mesmo por conta disso aí. Poxa, se um espírito mau, então pode se utilizar do outro dessa maneira tão fiel? Pode sim, como está dito aqui. Então, no item 37, vamos continuar aqui para a gente aprender mais. Os espíritos podem manifestar-se de maneiras infinitamente diversas, ou seja, diferentes, mas não o fazem senão com a condição de terem uma pessoa apta para receber e transmitir esse ou aquele gênero de impressões, segundo a aptidão. Como não há uma que possua todas as aptidões no mesmo grau, segue-se que umas recebem impressões impossíveis para outras. Desta diversidade de condições individuais procede a variedade de médiuns. E já aqui na sequência dos estudos, Kardec ele vai fazer alguns comentários a respeito de alguns tipos de manifestação, porque não tem como a gente falar ou classificar a existência de todas, porque elas são muito variáveis. A maneira como se manifesta essa relação de comunicação, né? Uma intercomunicação entre dois seres, só que um desencarnado e um encarnado. Claro que acontece também entre encarnados, que a gente chama aqui nas pesquisas, né, da metapsíquica, da parapsicologia, chama de telepatia. Isso no caso de uma comunicação nesse nível intelectual, né, através do pensamento. A gente vê aqui que através da mediunidade essa comunicação ela é mais plena, ou pelo menos pode ser, né, mais plena e mais completa, porque diante das circunstâncias que acontecem muitas vezes, né, a gente fica assim pasmo de ver, quando temos a oportunidade, a qualidade com que isso acontece, e outras tantas vezes a dificuldade de manifestação, mesmo acontecendo, mas a dificuldade para que se estabeleça esse canal de comunicação, e a fluidez que acontece em menos, né, um grau menor, melhor assim falando. Então é muito interessante tudo isso que a gente percebe através dessa compreensão, ou pelo menos da busca da compreensão de como se manifestam as relações entre os espíritos. Daí a gente prestar atenção no que Kardec está dizendo a respeito desse campo de manifestação que seria a afinidade ou a identificação. Quanto mais profunda, mais perfeita é essa questão. Então, daí dizer aqui, desta diversidade de condições individuais procede a variedade de médiuns. Como eu dizia no início, a respeito disso, então existem médiuns que são mais ostensivos e médiuns menos ostensivos. Kardec vai utilizar aqui uma outra terminologia, falando dos médiuns inconscientes e dos médiuns facultativos. E daí vai aparecer aí uma variedade infinita, né, da manifestação mediúnica, que a gente vai ler já. Então, no item 38, diz o seguinte:
Nem sempre a vontade do médium é necessária. O espírito que deseja manifestar-se procura um indivíduo apto para receber-lhe as impressões e serve-se dele muita vez sem que este o perceba. Outras pessoas, ao contrário, conscientes da sua faculdade, podem provocar manifestações. Daí, duas categorias de médiuns, que são as que eu citei ainda há pouco: os médiuns inconscientes e os médiuns facultativos. Os primeiros, ou seja, os inconscientes, agem por iniciativa dos espíritos, e os segundos por iniciativa própria. E o Herculano aqui põe uma nota que diz o seguinte: generalizam-se entre nós as designações de médiuns inconscientes e médiuns conscientes. Estes últimos são os que Kardec chama de facultativos, pois podem ou não usar as suas faculdades, embora estejam sujeitos a perturbações quando se recusam. Então, a gente percebe que existe aí um gênero, de manifestação que é mais consciente e outra menos consciente. Então, a variedade, querido amigo ouvinte, é muito grande. Sempre houve muita confusão em relação a esse tipo de manifestação. No caso aí, a manifestação mediúnica. E como acontece na atualidade ainda, questões assim que envolvem muita reflexão e aprendizado. No item 39, diz Kardec aqui, falando a respeito dos médiuns facultativos. São sempre pessoas, diz ele, que conhecem mais ou menos os meios de comunicações com os espíritos e, por isso, podem ter vontade de exercer a sua faculdade. Os inconscientes, pelo contrário, existem no meio ignorante do espiritismo e da ação dos espíritos, mesmo entre incrédulos, servindo de instrumento sem o saberem e sem quererem. Todos os gêneros de fenômenos espíritas podem produzir-se por eles, como há exemplo em todos os tempos e em todos os povos. É o que a gente está dizendo desde o início do programa, adiantando um pouquinho esse fraseado, essa assertativa de Kardec, que realmente todos os povos possuem isso aí. A ignorância, continua Kardec, e a incredulidade têm-lhes atribuído um poder sobrenatural, e segundo os tempos e lugares, têm eles sido considerados santos ou feiticeiros, loucos ou visionários. O Espiritismo descobre neles a simples manifestação de uma faculdade natural. É isso aí. A mediunidade é uma faculdade natural. Kardec, desde o início, costuma dizer, ou costumava dizer, enquanto estava encarnado, mas deixou o seu legado através da obra que ele construiu. Então ele deixa isso para que a gente possa refletir, aprender, em que vem ao nosso encontro, de acordo com as nossas necessidades. Dando seguimento aqui a essa proposta, que Kardec comenta a respeito, que tem uma consciência maior do que está acontecendo, e os inconscientes, influenciados por espíritos, sem que haja nele qualquer tipo de manifestação. O espírito utiliza-se das suas faculdades. Diversas categorias de médiuns distinguem-se principalmente médiuns de efeitos físicos, os sensitivos ou impressionáveis, os auditivos, os falantes, os videntes, os intuitivos, os sonâmbulos, curadores, escreventes ou psicógrafos, e etc. Só descreveremos aqui as mais essenciais, podendo recorrer ao Livro dos Médiuns quem quiser mais completos
desenvolvimentos, que é lá que a gente vai encontrar essa disciplina, né? Esse conteúdo trabalhado de uma maneira, às vezes até mais profunda em alguns aspectos. Então Kardec remete a gente, né, a buscar através da obra talvez aquilo que até nos falte partindo dessa circunstância aqui, né? Então é bacana a gente ver que existe uma variedade grande dessa manifestação, mas entendendo que existem muitas outras, que depende dos acontecimentos, né? Por uma forma de manifestar-se. No item 41, Kardec já inicia aqui falando dos médiuns de efeitos físicos. E define: são mais particularmente aptos para a produção dos fenômenos materiais, como sejam o movimento dos corpos inertes, os ruídos, o transporte, a elevação dos objetos e etc. Esses fenômenos podem ser espontâneos ou mesmo provocados, mas sempre requerem o concurso voluntário ou involuntário dos médiuns dotados dessa faculdade especial. O agente espiritual dessas manifestações é, por via de regra, de ordem inferior. Os espíritos elevados só se ocupam de manifestações inteligentes e instrutivas. E a gente, né, percebe aí que o próprio texto diz, né, geralmente quem está ligado a esse tipo de manifestação são espíritos menos elevados, os chamados espíritos da ordem inferior, porque os elevados eles se ocupam com outro tipo, né, de manifestação em geral. Não se utilizam muito desse tipo de manifestação, mas muitas vezes convidam, né, aqueles espíritos menos elevados que têm mais habilidade por estarem mais próximos, né, com esse tipo de manifestação, e eles se servem deles no sentido com a ajuda deles, né, provocam algum tipo de manifestação de ordem mais assim material, né, esses efeitos físicos. Isso é muito curioso e até faz a gente pensar assim na ordem, no equilíbrio das coisas, né? Por conta aí da presença desses espíritos que trabalham pro bem. Nesse sentido aí, exatamente essa a palavra. Eles trabalham pro bem também, apesar de estarem mais vinculados, né, à prática de fenômenos da ordem material, chamado efeitos físicos. E é bacana a gente perceber, né, a solidariedade entre os grupos. Muitas vezes o espírito ele é inferior, mas ele compreende que precisa evoluir, ele deseja ser útil de alguma maneira, e os espíritos superiores servem-se dessa circunstância. Eu digo isso no sentido positivo, né, porque é como se fosse um convite para que eles possam fazer parte de um processo, né, de desenvolvimento da humanidade, utilizando o que eles têm de melhor, aquilo que é mais fácil para eles. Eles sabem que um dia vão ter que evoluir nos aspectos em geral para galgar degraus superiores, mas isso não quer dizer que mesmo no estado ainda de maior inferioridade de desenvolvimento eles não possam colaborar para que a coisa caminhe muito bem, né? Então é bonito ver isso, e a doutrina espírita ela nos favorece, traz essas informações tão bacana que faz a gente olhar para a vida de modo diferente. A gente percebe que a economia do mundo, das coisas, elas passam muito pela questão das relações, do sentido que cada coisa tem com a alma humana, esteja ela encarnada ou desencarnada. Isso é belíssimo. Mas, amigo ouvinte, nós vamos ficar por aqui e vamos dar continuidade aí, se assim Deus nos permitir, na próxima semana. Fiquem todos com muita paz em seus corações. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos em seu último capítulo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, e hoje nós vamos estudar primeiramente a prece para ser feita na hora de dormir. E no costumeiro prefácio, Kardec nos diz o seguinte: o corpo repousa durante o sono, mas o espírito tem necessidade de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende parcialmente da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade de vigília, o espírito vai retemperar-se entre outros espíritos, naquilo que vê, no que ouve, nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído momentaneamente à liberdade. Como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita esse momento de liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso às suas inclinações. Que aquele que se ache compenetrado desta verdade eleve o seu pensamento a Deus quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos espíritos bons e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham se juntar a ele nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos. E ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante das adversidades. Então, primeiramente, Kardec nos relata algo que durante o curso do estudo do livro e de outras obras de Kardec que antecederam a publicação deste livro, Kardec trata, não dizer mais de fenômeno, mas dessa situação que, no caso, ela não é fenomenal, ela é corriqueira, que é a vida independente do espírito, que não precisa estar desencarnados para gozar de momentos de liberdade do corpo físico. A hora de dormir, o espírito tem essa possibilidade de se livrar momentaneamente, ainda que fique preso por laços muito tênues, do corpo físico que descansa, recupera suas forças do seu organismo para, quando acordar, voltar à sua atividade normal. Nesse meio tempo, o espírito pode vagar pelos espaços, pela espiritualidade. E o espírito vai a lugares em que ele se acha bem. Ele vai ao encontro de pessoas que ele tem algum interesse, algum carinho, queira bem, ou até aqueles que não têm boas intenções vão ao encontro de pessoas do mal, que são afinizadas com o seu pensamento. É um momento de liberdade. Então o espírito tem essa possibilidade. Então nós precisamos realmente nos preparar antes de dormir para que nós que não pensamos em fazer maldades com os outros, nem nos juntar a outros iguais, que nós possamos realmente nos encontrar com aqueles que nos querem bem e a quem nós queremos bem também,
que possam nos ajudar, nos aconselhar, para, como diz ele aqui, quando nós despertarmos, aqueles conselhos voltarem à nossa mente sob forma de intuição. Às vezes a gente levanta com uma ideia, puxa vida, vou fazer isso, vou agir desta forma com relação àquele assunto, tive uma ideia. São ideias que surgiram durante o sono, dadas a nós pelos nossos amigos, que já estão lá na espiritualidade. Então é preciso que nós saibamos lidar com esses dois momentos do encarnado, o momento em que ele está de vigília, está atento, está vivendo a vida comum do dia a dia, e nos momentos que está repousando o seu corpo, e ele se sente livre para agir da melhor maneira possível, que sabe que vai ter que retornar ao corpo. Então tem que aproveitar esses momentos para facilitar a sua vida corporal. É isso que Kardec está nos relatando aqui, relembrando esses assuntos que nós já estudamos aqui, principalmente no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Então, a prece, inclusive, é uma prece curta, porque não há necessidade de muito falatório para conversar com Deus, não é verdade? Então diz assim: minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos, que os bons venham ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo da guarda, faze que, ao despertar, eu conserve uma impressão durável e salutar desse convívio. Exatamente. Não há o que se pedir muito. Sabedores que nossa alma vai encontrar-se com espíritos nessa passagem pela espiritualidade, então a gente está pedindo que os bons espíritos venham nos dar conselhos bons. Se é que nós temos intenção do bem. E pedimos ao nosso anjo da guarda que, ao despertar, nós conservemos a impressão durável e salutar desse convívio, que foi bom, que isso seja duradouro. É uma prece muito curta, muito simples, mas extremamente objetiva, como é sempre o trato de Allan Kardec com o que tem a nos dizer. A outra prece já é uma situação um pouco mais delicada. E nem todos têm essa possibilidade, né? É uma prece para os momentos em que estamos prevendo nossa morte próxima. Isso não acontece com a grande maioria das pessoas, né? Só com algumas pessoas que têm essa intuição. Então ele diz aqui no seu prefácio: a fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vinda para os destinos vindouros favorecem e aceleram o desligamento dos espíritos por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda não se extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra todos os seus cuidados nas coisas materiais, aqueles laços são mais tenazes. A separação é penosa e dolorosa, e ao despertar no além-túmulo é cheio de perturbação e ansiedade. Esse curto parágrafo aqui é extremamente esclarecedor. Muitos ouvintes lá do programa Respondendo aos Ouvintes fazem esse tipo de pergunta. Como o espírito que está nessa situação, como ele vai despertar na espiritualidade? Aquele espírito está noutra situação, como vai ser? Então as pessoas perguntam casos e casos de cada situação que lhes ocorre, para perguntar o que será daquele espírito quando despertar. Nós sempre dizemos que a resposta é uma só e vale para todos. Ele vai ser recebido, vai se encontrar, vai se achar lá, vai se dar consciência da sua situação da mesma forma como ele viveu, como ele deixou aqui. Não tem como ser muito diferente.
o que pode acontecer das pessoas que não acreditam que há vida espiritual é ficarem surpresos, porque estavam achando que se morresse acabar tudo, não ia ter mais nada, ou vai direto para um julgamento, vai ser para o céu, para o inferno, e quando chegam lá não é nada disso, elas podem se surpreender. Isso acontece muito constantemente. Agora, a maneira como ele vai se encontrar lá, se vai sofrer alguma coisa, se vai ficar bem, se não vai ficar bem, depende de como ele viveu. Então, é que Kardec diz aqui que a fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vida, favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que frequentemente a vida corpórea ainda não se extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Ou seja, aqueles que acreditam no futuro, têm fé no futuro, têm um pensamento elevado, o espírito já está pressentindo que vai desencarnar, já está quase que na espiritualidade. Então, para ele não vai ter problema, vai ser uma passagem tranquila, vai chegar lá, vai encontrar as pessoas que lhe foram importantes e tudo bem. Agora, diz ele, ao contrário, no homem que concentra todos os seus cuidados nas coisas materiais, ou seja, aqueles que enquanto em vida não se cuidaram da sua parte espiritual, da sua parte moral, acreditando no futuro, pensamentos elevados, aquele que está mais interessado nas coisas materiais, é muito claro que os laços que o prendem ao corpo são muito mais fortes. Então a separação dele do seu próprio corpo é muito mais difícil, muito mais dolorosa. E ao despertar no além-túmulo, é cheio de perturbação e ansiedade, porque ele não estava afim de sair do corpo. As coisas materiais ele acha que vão lhe fazer falta. Então, é uma coisa meio difícil esse desprendimento. Quando chega na espiritualidade, ele vai ficar perturbado, ansioso. Se não tiver, ele tem sofrimento por causa disso. Por não entender nada que está acontecendo, as coisas que ele gostava não estão mais com ele. Então, é uma situação. Por isso que eu digo, a nossa recepção, nossa situação na espiritualidade é determinada pela nossa vida. Aqui, quando encarnados, se cuidarmos bem da nossa vida, moralmente falando, nós vamos ser recebidos bem. Agora, se não cuidarmos, não vamos ser bem recebidos. É isso que Kardec está nos dizendo aqui. A prece desta vez é até um pouco longa. Meu Deus, creio em Ti e na Tua infinita bondade, razão pela qual não posso crer que hajas dado ao homem a inteligência para Te conhecer e a inspiração pelo futuro, para depois o mergulhares no nada. Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível da minha alma e que, quando eu tiver deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus onipotente, sinto que se desfazem os laços que me prendem minha alma ao meu corpo e que logo estarei a prestar contas do emprego que fiz da vida que vou deixar. Vou sofrer as consequências do bem ou do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões nem subterfúgios possíveis. Todo o meu passado vai desenrolar-se diante de mim e serei julgado segundo as minhas obras. Esse julgamento é um julgamento, uma linguagem figurada. Esse julgamento é a nossa reflexão. Seríamos julgados por nós mesmos. Nós é que vamos refletir sobre o que andamos fazendo quando encarnados. E aí vamos chegar às nossas próprias conclusões do que vai acontecer conosco no futuro. Não é nenhum julgamento togado com juízo, não é isso. É um julgamento próprio. O próprio espírito é que se analisa e se julga. Não levarei dos bens da terra honras, riquezas, satisfação da vaidade e do orgulho, tudo, enfim, que é peculiar ao corpo permanecerá neste mundo. Nem a mais ínfima parcela de todas essas coisas me acompanhará, nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos.
Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. Volto a falar, balança portada pelo próprio Espírito. Serei julgado com tanto maior severidade quanto maior tenha sido o número de ocasiões que tive para fazer o bem e não o fiz, proporcionado pela posição que ocupei na terra. Então, justamente, nós iremos enfrentar essa reflexão, esse julgamento, esse auto-julgamento, também a respeito do bem que poderíamos ter feito de uma determinada posição que ocupávamos na terra e não fizemos. Não é só pelo mal que fizemos, mas pelo bem que deixamos de fazer quando tivemos oportunidade de fazer. Kardec nos remete aqui para o capítulo 16, item 9 deste mesmo livro. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento chegue aos teus pés. Digna-te de lançar sobre mim o manto da indulgência. Se te aprouver prolongar a minha existência, que o restante dela seja empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja, o mal que eu tenha praticado. Se soou fatal a minha hora, levo comigo o pensamento consolador de que me será permitido redimir-me por meio das novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade, sem mescla partilhada tão só pelos justos por excelência, sei que a esperança não me está perdida para sempre e que pelo trabalho alcançarei o fim, mais cedo ou mais tarde, conforme meus esforços. Sei que os espíritos bons e meu anjo da guarda estão perto de mim para me receberem. Logo os verei como eles me veem. Sei que encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra, se eu o tiver merecido. E está grifado isso aqui, isso é importante. E que aqueles que aqui deixo virão juntar-se a mim, que um dia estaremos unidos para sempre e que, enquanto esse dia não chegar, poderei ir visitá-los. Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Isso é importante, não é? Que eles possam perdoar-me tudo quanto poderiam censurar em mim. O meu orgulho, a minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me mate de vergonha. Perdoa aos que me fizeram ou quiseram fazer mal na terra. Não alimento nenhum rancor contra eles. Peço-te, meu Deus, que lhes perdoes. Senhor, dá-me forças para deixar sem pesar os prazeres grosseiros deste mundo, que nada representam diante das alegrias puras do mundo onde vou penetrar. Nele não há mais tormentos para o justo, nem sofrimentos, nem misérias. Só o culpado sofre, embora sempre lhe reste a esperança. A vós, espíritos bons, e a ti, meu anjo da guarda, não me deixeis cair nesse momento supremo. Fazei com que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime se vier a abalar-me. Então, esse texto aqui de prece é até um texto grande, mas também nos traz diversos esclarecimentos. O que a prece pede aqui é aquilo que já falamos aqui a respeito do prefácio. Nós vamos receber exatamente aquilo que fazíamos aqui na Terra. E não vai ser ninguém, nenhum juiz, nem Deus, nem espíritos, não vão me julgar. Eu mesmo que vou ficar diante das coisas que eu fiz. E eu mesmo vou achar se aquilo que eu fiz foi justo ou não foi justo. Se eu achar que não foi justo, eu vou buscar um arrependimento, a forma de ressarcir aqueles a que eu dei prejuízo. Vou me pedir perdão pelo bem que eu deixei de fazer. Agora, se eu achar, vendo o que eu fiz, que está tudo bem, que é assim mesmo, vida que segue, fiz mal, e vou continuar com o mesmo pensamento, aí sim, vou passar por tormentos criados pelo meu próprio comportamento, que vou ser encaminhado para ficar junto a espíritos que pensam igual a mim. E lá não vai ser bom, porque vai ser eu tomar lá da cá, eu também penso mal, eles pensam mal, e nós vamos acabar nos acertando. Dentro da maldade, vão ficar lá. É o chamado umbral. É o lugar onde se reúnem esses espíritos que pensam o mal. Mas vão porque querem ir. E ninguém é obrigado. Aí basta você não pensar no mal, não fazer o mal, você não vai para o umbral.
Então é decisão sua, não é nenhum julgamento, você está condenado a ficar tanto tempo no umbral. Não é assim. É maneira de falar que se diz que é um julgamento, mas isso é uma licença literária, uma forma de se expressar. Mas não é um julgamento togado, quando nós costumamos ver aqui na Terra, aqui entre nós. Então, essas duas preces de hoje, a hora de dormir e prevendo a morte própria, eu considero muito, muito, muito importante, porque trouxeram esclarecimentos gerais relativos à nossa existência aqui, enquanto encarnados e enquanto desencarnados. Encarnados, nós temos a possibilidade de, toda noite, se dar um passeio, digamos assim, pela espiritualidade. E ao morrermos, deixarmos aqui o corpo e iremos definitivamente para a erraticidade. Então, essas duas preces, ao mesmo tempo, nos dão esses esclarecimentos, que eu espero tenham sido de bom proveito para todos nós, não é? Então, nós vamos ficando aqui por hora, desejando a vocês todos uma boa noite de sono, que reflitam bem, orem bem antes de dormir, que vocês encontrem seus amigos, as pessoas que vocês amam durante o sonho, para que despertem em paz, em tranquilidade, para dar continuidade à lida do dia a dia. E tudo isso de bom que eu desejo a vocês. Ficamos aqui no aguardo da audiência de vocês em nosso próximo programa, que continuaremos o estudo da coletânea de preces espíritas. Fiquem todos em paz e fiquem com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.